Olá a todos. Então, curso sobre saneamento básico e recursos hídricos, direitos e responsabilidades, no tema de drenagem urbana. O tema da aula é Plano Diretor de Drenagem Urbana, e eu sou o professor Dr. Demetrios Jung Gonzalez. O Plano Diretor de Drenagem Urbana é mais um dos planos que nós precisamos considerar quando a gente vai trabalhar com saneamento como um todo. Nós temos lá, então, os planos de bacia, que são os planos macro, o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica. Nós temos os planos diretores urbanos, geralmente urbano e ambiental, que é o plano que define o zoneamento, o regramento, tem o plano regulador da cidade. E dentro do plano diretor urbano, nós temos diversos planos setoriais. Plano de saneamento básico, plano de arborização, plano de mobilidade urbana, e dentro dos planos de saneamento básico nós temos novos planos setoriais. Aí nós temos o plano diretor de abastecimento de água, plano diretor de esgotamento sanitário, o próprio plano municipal de gerenciamento de resíduos e o plano diretor de drenagem urbana. O plano diretor de drenagem urbana, então, ele tem uma função assim muito mais de organizar toda a situação de drenagem urbana, principalmente baseado nos estudos hidrológicos e, obviamente, concatenado com o plano diretor urbano. Geralmente, os planos diretores de drenagem urbana, e são poucos no Brasil, os planos diretores de drenagem urbana, mas os planos diretores de drenagem urbana, eles geralmente organizam também, dão diretrizes de como calcular bacias de retenção, bacias de detenção, tubulações, galerias, porque, de certa forma, acaba permitindo também ao empreendedor organizar os seus projetos, projetar de uma maneira adequada. Em termos de constituição, como todo plano tem uma constituição mais ou menos similar. Ele tem o diagnóstico, o prognóstico e, obviamente, o marco legal, seja decreto ou lei, e aqui no caso, municipal. Esse diagnóstico, ele se constitui, de acordo com essa figurinha que eu achei bem didática, ele se constitui numa análise tanto institucional, as leis, a própria gestão da drenagem municipal, as leis municipais, estaduais e federais, o cadastro físico, que aqui é a grande dificuldade, quase nenhum município tem cadastro físico das suas redes de drenagem. A bacia hidrográfica é mais fácil, porque está dentro do plano de bacia, e o uso do solo está dentro do plano diretor, e os dados hidrológicos, precipitação, vazão, qualidade da água. Então, esses dados de entrada, que nada mais são do que o diagnóstico, ou melhor, parte do diagnóstico, eles consolidam o diagnóstico, que daí esse diagnóstico vai acabar permitindo uma análise mais profunda e, obviamente, depois a constituição do prognóstico, que daí já tem as ações, os planos, programas, quais são os indicadores, como vai se dar o monitoramento, quais são as medidas que nós vamos fazer, estruturais ou não estruturais, dentre outras questões. Ele é um plano setorial, como eu havia comentado. Ele é focado unicamente em drenagem urbana, mas ele tem que ter essa correlação com o plano diretor urbano e com o plano municipal de saneamento básico. Ele não pode ser um plano... Vamos construir o nosso plano diretor de drenagem urbana. Contrato o plano diretor de drenagem urbana, contrato simultaneamente o plano urbano, diretor urbano, e o plano de saneamento básico. Não. Eles têm um nível de constituição, um nível de elaboração, até para que se possa um complementar o outro e de uma maneira bem complementar propriamente dito, cada vez mais específico. O plano diretor urbano é mais genérico, o plano de saneamento básico já é um pouco mais específico, o plano de drenagem urbana mais específico ainda. E geralmente os planos de drenagem urbana, e especialmente dentro do sistema da drenagem urbana, e aí mais da gestão urbana, nós temos medidas estruturais e medidas não estruturais.
que são medidas estruturais? Medidas estruturais, desculpa, medidas estruturais são as obras de engenharia. Né? Aquela infraestrutura cinza é uma medida estrutural. As soluções baseadas na natureza é uma medida estrutural. Né? E essas medidas estruturais, elas geralmente são previstas nos planos diretores de drenagem urbana e principalmente previstas tanto em termos de zoneamento, né, onde tem que ter, onde não pode ter, qual é o local, qual é o tamanho dessas estruturas, e também qual é a gestão e a operação dessas estruturas, né? Quem é responsável pelo quê? As medidas estruturais, elas se classificam em extensivas e intensivas. As extensivas são, conforme a gente tinha comentado numa aula anterior, elas são todas aquelas contenções de encosta, recomposição de cobertura, inclusive pequenos reservatórios, que são dispostos ao longo da bacia hidrográfica. Né? Elas não estão intimamente relacionadas àquele problema daquela cidade, né? Mas elas são estruturas de uma maneira que eu consiga minimizar os impactos numa bacia como um todo. Elas são estruturas que estão mais afastadas, mas que contribuem, né? Um reservatório a 20 quilômetros da cidade pode ser que ele vai contribuir muito com o impacto da inundação daquele rio. Né? Então, as extensivas elas estão mais afastadas, enquanto que as intensivas são as mais localizadas. Tais como reservatório de amortecimento dentro das cidades, dique, polder, algum túnel, canalização, conduto, o que quer que seja, que esteja dentro da cidade, que está intimamente relacionada ao problema da cidade. E, obviamente, para um sistema de drenagem funcionar e para um sistema de gestão de drenagem urbana funcionar, as medidas estruturais elas precisam estar acompanhadas de medidas não estruturais. E o que são as medidas não estruturais? As medidas não estruturais são as que não são uma obra, efetivamente, né? Não quer dizer que não tem nada a ver com uma obra, mas sim são ações que tu precisa para um pré, um durante e um após um ato de enchente, inundação e alagamento. Tá, mas o que seriam isso? Sistema de alerta, um sistema de alerta que visa a evacuação de uma área, por exemplo, seguro, né, os seguros de enchente, planos de zoneamento, educação ambiental, o próprio plano diretor de drenagem urbana, são medidas não estruturais que elas organizam o pensamento e, obviamente, elas colaboram, né? Vamos supor, um seguro de enchente não me serve para nada num pré-alagamento. Não me serve para nada também durante o alagamento. Talvez, né, no meu seguro de enchente lá tenha uma possibilidade de eu ter uma hospedagem, a minha casa foi alagada, eu tenho uma hospedagem, mas eles te ajudam num pós-ato de enchente, inundação ou alagamento. Um sistema de alerta. Um sistema de alerta não me serve quase para nada num pós-alagamento, mas ele me ajuda no pré-alagamento e no durante, ó, gente, saiam das suas casas, vai alagar essa região aqui, tem um problema. Então, eles, de certa forma, são ações que, obviamente, elas podem vir a colaborar para minimizar o impacto da população. E a mesma coisa um plano de zoneamento, né? Um plano de zoneamento não serve para nada depois que a minha casa está alagada, né? Está em alagamento ou depois baixou e está alagado. Né? Mas o plano de zoneamento me permite que eu nem construa naquela região, né? Então é uma medida não estrutural. Nem sempre essas medidas não estruturais elas vão resolver o problema. Na verdade, quase nunca elas vão resolver o problema. Mas elas estão totalmente vinculadas aos planos que justamente, seguindo na linha da catástrofe de 2024 no Rio Grande do Sul, elas são ações que vão permitir a emergência, a contingência e, eventualmente, a evacuação das áreas. São medidas possíveis para minimizar ou pelo menos confortar a população destes danos ou dessas situações. Então, as medidas estruturais, elas são as obras propriamente de engenharia e, obviamente, contempla aí ampliação, modificação, retificação, revestimento, as questões das canalizações, dos cursos da água e execução de galerias, os armazenamentos ou desvios das águas pluviais,
diques, muros, alterações em pontes, travessias, bacias, relocação e demolição de estruturas, parques lineares, dentre outras situações. Enquanto que as medidas não estruturais, uma reserva para a área nos espaços abertos, ali as fotinhos, né, quando eu estava apresentando, são justamente áreas inundáveis em Porto Alegre, que estavam inundadas neste momento, mas que são parques lineares, né? Tu utiliza eles ao longo do ano, em 1, 2, 3 momentos ao ano, eles ficam inutilizados. Controle do uso do solo fora da área de inundação, securitização, né? O seguro da área de risco de inundação, sistemas de previsão, antecipação e alerta, programa de manutenção e inspeção do sistema de drenagem, né? E isso foi o grande problema no Rio Grande do Sul recentemente. Programas de ações emergenciais, manual de drenagem, educação ambiental, tu ensinar para a população que ela não pode jogar lixo nas ruas, ela não pode jogar o sofá no córrego que vai ir para uma casa de bomba. Todas essas medidas de mobilização socioambiental e educação ambiental são fundamentais. Então, para a gente ter sucesso na drenagem urbana, tu precisa ter uma junção entre medidas estruturais e medidas não estruturais, né? De uma maneira, assim, a minimizar o impacto às não estruturais, e as estruturais é justamente segurar o problema, né? Ou tentar resolver o problema e não ocorrer a catástrofe propriamente dita. No caso de Porto Alegre, em especial, ela é uma das poucas cidades, né, como eu havia dito, são poucas cidades que têm plano diretor de drenagem urbana, e ela tem um plano diretor de drenagem urbana de 2009, é um plano antigo, né, logo no início da lei de saneamento, né, lembrando que a lei de saneamento é de 2007, e ela lá faz toda uma descrição, um estudo, apresenta fórmulas e tudo como deve ser cada um dos valos de infiltração, dos pavimentos permeáveis, poços de infiltração, tem todo o dimensionamento das galerias, todo o dimensionamento dessas tubulações, como que deve ser construído, qual a velocidade de escoamento, qual a declividade, né? O plano setorial de drenagem urbana, ele acaba trazendo isso tudo muito mais descrito. Isso aqui nunca vai se ver num plano municipal de saneamento básico. Quizás jamais vai se ver num plano diretor urbano e ambiental. Né? Isso são definições dentro de um plano setorial, né? Um plano diretor de drenagem urbana. Então, o objetivo do plano diretor de drenagem urbana é justamente eu vou construir nessa cidade. O que eu preciso para os meus pavimentos permeáveis? Eu posso, o asfalto é permeável, é aceito como permeável. O que é a permeabilidade? Eu vou botar um paver, né? Um pequeno bloco, esse bloco, qual é a permeabilidade mínima, máxima que aceita, qual é a camada impermeável que eu tenho que colocar embaixo, qual é o substrato, né, qual é a base desse pavimento, o que eu tenho que colocar, isso tudo está previsto no plano diretor de drenagem urbana, tendo ainda, né, no caso aqui de Porto Alegre, as vantagens e desvantagens da utilização de cada uma das estruturas ou cada uma das possibilidades. Além disso, o plano diretor de drenagem urbana de Porto Alegre traz também, né, como deve ser toda a questão projetual, né, a questão de soluções de alternativas, simulações de alternativas de controle, todas as avaliações, né, a gente não faz, eu quero um DIC porque eu gosto de DIC, não, tu escolhe isso baseado em diversos critérios, diversas alternativas, então o plano, ele também traz como deve ser a disposição desses cenários, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, por que isso e por que aquilo? E da mesma maneira, qual é a necessidade de uma alternativa, de uma infraestrutura cinza, de uma infraestrutura verde, ou de uma medida não estrutural, né? Quais são as medidas de controle que eu tenho que adotar? O plano traz isso tudo na sua composição. E todos os planos de drenagem urbana deveriam trazer esse tipo de preposição, mas volto a ressaltar que são muito raros, né? E quando eles ocorrem principalmente nas capitais, né? E nem sempre as capitais que somente têm os problemas de drenagem urbana. Deixa a bibliografia indicada. Muito obrigado, até a próxima aula.